Bom, aí ontem à noite eu recebi uma ligação do meu irmão de comunidade, o Paulo, explicando para mim o que havia acontecido com o Padre Fábio. E aí ele disse para mim: meu irmão, preciso da sua ajuda. Você pode ir lá e pregar no lugar do Padre Fábio? Aí você imagina aqui na comunidade como é que ficou, né? Vai substituir o Padre Fábio, vai substituir o Padre Fábio. Pessoal, todo mundo brincando, né, comigo. Fui na feira hoje de manhã, um irmão de comunidade, né? Vou até dizer o nome, o Peter. O Peter chegou para mim e falou: vai pregar no lugar do Padre Fábio, dando risada, né? Todo mundo rindo. E quando o meu irmão disse para mim, foi algo interessante. Eu me lembrei da parábola lá de Lucas 14. Lá em Lucas 14 fala da parábola dos convidados para o banquete. E aí o dono do banquete mandou seu empregado. E aí um disse: olha, eu não posso ir porque tem uma junta de bois para experimentar. O outro disse: eu não posso ir porque eu tenho tal coisa, tenho um terreno para ver. O outro: eu acabei de me casar, não posso ir. Um por um foi dizendo os seus motivos que não podiam ir. E o meu irmão foi muito sincero comigo. Ele falou: olha, nós tentamos, algumas pessoas, todos ficaram assim: não vou. Você pode. E aí eu me lembrei de algo que o Padre Jonas nos ensinou. E eu sou filho de Padre Jonas Abib, eu sou filho espiritual de Padre Jonas Abib. E este homem de Deus, esse profeta, o meu pai fundador, os mais antigos da comunidade vão se lembrar. Houve uma época que ele pregava muito e falava do tal do faccio io, vado io, ele falava em italiano, faço eu vou. E ele falava isso para nós, dizendo da nossa disponibilidade para a missão. Disponibilidade para a missão. Então, Padre Jonas Abib, sei que o Senhor lá do céu está rezando pelo seu filho. Padre Jonas Abib, faccio io, eis-me aqui, eis-me aqui. Faccio io, meus irmãos, estamos à disposição. O que Deus quer falar conosco? Qual seria o tema da pregação? Padre Fábio ia pregar sobre o quê? É o que eu vou pregar para vocês, não mudou o tema não. Da conversão ao martírio, esse é o tema da pregação. Vira para quem está do seu lado e fala assim: meu irmão, você precisa de conversão, viu? Fala aí, fala para a pessoa, fala com carinho, fala com jeitinho. Mas fala: meu irmão, você precisa de conversão, viu? Eu não sei se você já ouviu falar desse livro. É um livro chamado Estou nas Mãos de Deus. Já ouviu falar desse livro? Estou nas Mãos de Deus. Este é um livro que na verdade é mais do que um livro, é um documento. Esse livro foi escrito por ninguém mais, ninguém menos que Karol Wojtyla, São João Paulo II. E o que se resume este livro, Estou nas Mãos de Deus? São anotações que o Santo Padre, o Papa João Paulo II, desde a época em que ele era bispo auxiliar em Cracóvia, passando pelo episcopado, se tornando cardeal, até ser papa, ser eleito papa, durante todo esse tempo, do ano de 1962 até 2003, São João Paulo II, ele tinha anotações, ele anotava exercícios espirituais. Ele tinha 2 cadernos onde ele ia anotando as coisas do seu coração. E quando ele fez o seu testamento, ele disse ao cardeal Stanislau, que era o que o acompanhava, o seu assistente durante 40 anos, ele dizia: eu quero que sejam queimadas as minhas anotações. E o cardeal Stanislau fez tudo o que São João Paulo II pediu no seu testamento. Mas na hora de queimar as anotações, ele não teve coragem. Ele começou a folhear as anotações de São João Paulo II. E ele foi tão tocado que naquela época era a Congregação para a Causa dos Santos, estava correndo o processo de beatificação de São João Paulo II. E ele levou até a Santa Sé os documentos, essas anotações de São João Paulo II. E essas anotações foram importantíssimas para que Papa João Paulo II se tornasse santo, fosse canonizado. O que são essas anotações? A igreja entendeu que nessas anotações havia ali a abertura do coração de um homem de Deus, o segredo do coração de um homem de Deus. Interessante e bonito que na maioria das anotações, na grande maioria delas, São João Paulo II terminava com
abreviaturas. Eram duas abreviaturas. A primeira abreviatura eram 4 letras, AMDG. AMDG. E as outras letras eram 5 letras, abreviaturas, UIOGD. Isso é em latim. Traduzindo significa para a maior glória de Deus. E a outra abreviatura, que Deus seja em tudo glorificado. Então o Papa São João Paulo II, ele anotava e colocava no final, para a maior glória de Deus, que Deus seja em tudo glorificado. E numa das anotações dele, anotação do dia 2 de novembro de 1962, meus irmãos, ele vai falar sobre a conversão, porque o tema desta pregação é da conversão ao martírio. E presta atenção nas palavras, nas anotações de São João Paulo II. Presta muita atenção. Se tiver alguém conversando do seu lado, não precisa brigar com a pessoa não, só olha para ela, ela vai perceber que agora é momento de silenciar para ouvir a palavra. E São João Paulo II escreveu assim: a conversão em qualquer ato deve consistir em encontrar a posição de Cristo nosso Senhor. Não existe, não há outro método para se opor aos diversos impulsos da soberba da vida. O que São João Paulo II vai trazer para nós? Ele vai trazer, portanto, que a conversão em qualquer ato da nossa vida deve consistir em encontrar a posição de Cristo nosso Senhor. Veja que interessante isso. A conversão é encontrar a posição de Jesus em nossas vidas, é reposicionar o Senhor, é dar a Ele o devido lugar. Nós aprendemos, entendemos que conversão é metanoia, mudança de vida, mudança de rota, mudança de atitude. Já ouvimos essas pregações várias vezes falando disso, que exatamente conversão é isso. Eu andava pelo caminho das trevas, agora eu ando pelo caminho da luz. E São João Paulo II vai dizer, no processo de conversão, nós reposicionamos Deus, damos a Ele o devido lugar. Padre Jonas Abib, Padre Jonas Abib, ele tinha o mesmo entendimento. Tem um escrito do nosso pai fundador, eu quero partilhar com você, é um documento interno, eu vou partilhar com a família Canção Nova esse documento, porque é um escrito do Padre Jonas, que vai falar exatamente sobre a nossa... Nesse documento o Padre Jonas vai falar sobre os critérios para se reconhecer uma vocação à Canção Nova, nesse escrito do Padre Jonas. E quando ele fala sobre esses critérios para se reconhecer uma vocação à Canção Nova, Padre Jonas, ele vai falar exatamente sobre algo muito bonito. Ele vai falar que existe alguém que quer entrar na comunidade Canção Nova. Então ele fala que nós temos que observar, a pessoa que quer ingressar na Canção Nova tem que observar, ele vai dizer, o melhor modo de preparar-se e saber se você é feito, de fato, para a comunidade Canção Nova, é viver, entre aspas, a maneira Canção Nova. Na sua vida concreta, na família, na escola, no serviço, na paróquia, nos grupos de oração e assim por diante. Padre Jonas então vai falar que alguém para ingressar na comunidade já tem que estar vivendo a maneira Canção Nova. Existe um agir Canção Nova. E neste mesmo documento escrito no ano de 1987, Critérios para reconhecer uma vocação Canção Nova, Padre Jonas vai explicar o que é esta maneira Canção Nova, o que é esse agir Canção Nova. E ele escreve o seguinte: o que significa viver a maneira Canção Nova ou ter um agir Canção Nova? Presta atenção na resposta do Padre Jonas, meus irmãos. Ele vai dizer: a Canção Nova é chamada por Deus a viver a santidade do dia a dia, santidade dos atos normais da vida. Por isso, ela tem como prioridade viver e comunicar a prevalência de Deus. O que é a prevalência de Deus? Padre Jonas explica, 2 pontos. Deus em primeiro lugar, sempre em tudo na nossa vida. Deus em primeiro lugar, bata no seu peito e diga: Deus em primeiro lugar. Na minha vida, Deus em primeiro lugar, sempre em primeiro lugar. Isso é conversão.
é reposicionar o Senhor em nossas vidas. Mas qual é o lugar do Senhor em nossas vidas? O primeiro lugar. Padre Jonas acabou de nos ensinar. Quem quer caminhar na santidade, coloca Deus, não dá o segundo, não dá o terceiro, não dá o quarto, nem o quinto lugar. Dá a Deus o primeiro lugar. E veja, quando se fala disso, de um reposicionamento de Jesus, de um reposicionamento de Deus na vida da gente, nós achamos muitas vezes então que a gente tem que fazer um trabalho como que alguém que tem que pegar Jesus pelo braço, pegar Jesus pela mão e dizer: Jesus, ó, vem aqui comigo, agora esse lugar é seu. Agora o Senhor está aqui no primeiro lugar. A gente entende que reposicionar Deus, ou seja, dar a Ele a posição que é dele, como ensinou São João Paulo II e ensinou o Padre Jonas Habib, dar a Deus o primeiro lugar é pegar Deus pela mão e trazer Ele para o trono e dizer: senta aqui, Jesus, agora o primeiro lugar é seu. Só que o Catecismo da Igreja Católica vai nos ensinar algo muito bonito a respeito disso. O número 1432 do Catecismo da Igreja Católica, 1432 do Catecismo, vai dizer para nós o seguinte, quando vai falar da conversão, vai dizer assim, 1432, o coração do homem apresenta-se pesado e endurecido. É preciso que Deus dê ao homem um coração novo. A conversão é antes de tudo uma obra da graça de Deus, que reconduz nossos corações a Ele. E citando Lamentações 5:21, converte-nos a Ti, Senhor, e nos converteremos. Deus nos dá a força de começar de novo. O que ensina o catecismo aqui? Ele vai falar, 1432, a conversão é antes de tudo uma obra da graça de Deus que reconduz nossos corações a Ele. Você está entendendo, meu irmão e minha irmã? É muito mais do que trazer Deus para a minha vida. Eu me reconduzo a Deus, eu vou até Deus, eu me prostro diante de Deus, eu saio do caminho do pecado e vou para o caminho de Deus, e é o Espírito Santo que se encarrega de fazer isso. Então sou eu e você sendo reconduzidos à presença de Deus. E esse processo, meu irmão e minha irmã, é para a vida toda. Eu e você vamos vivendo inúmeras conversões, muitas conversões. E aí eu quero trazer para você um personagem bíblico. Já que falamos de São João Paulo II, o grande Papa João Paulo II, quero falar do primeiro Papa, Pedro. São Pedro, ele é fascinante. Como ele amou o nosso Senhor. Mas como nós vemos na figura de Pedro, um homem ousado, um homem destemido, uma testemunha de nosso Senhor, mas ao mesmo tempo um homem cheio de fragilidades. Um homem que teve que tomar muitas correções de nosso Senhor, porque às vezes trocava os pés pelas mãos, era meio atrapalhado, mas ele é um homem apaixonado por Jesus. São Pedro quer nos ensinar hoje a respeito dessas conversões, conversões que eu e você vivenciamos e continuamos a viver a cada dia da nossa vida. Veja só, meu irmão e minha irmã, pega aí a sua Bíblia, abra lá em Lucas capítulo 5, versículo 1. Aqui existe um momento de conversão de Pedro, uma primeira conversão, uma conversão maravilhosa que é também a conversão que cada um de nós, ou a maioria de nós que nos encontramos aqui no Centro de Evangelização e aqueles que acompanham pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, também já vivenciaram. A conversão que acontece a partir do encontro pessoal com Jesus, daquele primeiro encontro. Lucas capítulo 5, Jesus estava à beira do lago de Genezaré, e aí ele pede, então ele vê os barcos ali, os pescadores, viu 2 barcos, ele pede para subir num dos barcos, que é o barco de Simão Pedro, e depois que ele pregou, ele diz para Simão: avança mais para o fundo, ali lançai vossas redes para a pesca. O que Simão responde a ele? Mestre, trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada, mas pela tua palavra eu lançarei as redes. E você já conhece a história, já sabe do milagre. A rede quase se rompeu, aquele tanto de peixes, os outros pescadores vieram ajudá-los. Pedro tem aquela reação: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. E aí vai dizer a palavra de Deus, Lucas capítulo 5, versículo 10. Jesus disse a Simão: não tenhas medo,
de agora em diante serás pescador de homens. Eles levaram os barcos para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Aqui está um pouco da minha e da sua história, meu irmão e minha irmã. Lembra daquele dia em que colocaram a mão na sua cabeça? Lembra daquele dia, talvez aqui no acampamento, na Canção Nova, talvez num dos Osana Brasil, que teve aí, há 5 anos, há 10 anos, não sei, num acampamento aqui, talvez num programa da TV que você viu pela TV Canção Nova, ou na rádio, uma música que você escutou, lá no grupo de oração, naquele momento de adoração ao Santíssimo, naquele cerco de Jericó, naquele rosário da madrugada, eu não sei qual momento, mas houve um momento na minha e na sua vida em que Jesus entrou. Aleluia, encontramos a pérola preciosa, o tesouro escondido no campo, e a minha vida mudou, a sua vida mudou, não é verdade? A nossa vida mudou, meus irmãos. Aquele que vivia na cachaça já não vive mais, aquele que vivia na prostituição já não vive mais, aquele que vivia no pecado já não vive mais, porque Jesus entrou na minha vida. E eu sou um homem, me tornei uma mulher, me tornei uma criatura apaixonada por Jesus. Lembra, quando todo mundo dizia que você, mas essa pessoa é chata demais, lá vem você de novo falar desse tal de Jesus. Lembra quando diziam para você, mas tia, de novo você vai falar de Jesus? E onde você ia, na rua, no mercado, na fila do banco, na padaria, no ponto de ônibus, Jesus, 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 falando de Jesus, o pessoal falava, vai dormir mulher, vai dormir, você lá acordado, vendo pregações, televisão ligada 24 horas por dia na TV Canção Nova, aquela coisa maravilhosa, aquele ânimo, encontrou Jesus, começou a evangelizar, a trabalhar na paróquia, trabalhar nas pastorais. É a história da maioria de nós. Tivemos um encontro com o Senhor que mudou a nossa vida. A fé entrou na minha vida, a fé entrou na sua vida. A fé passou a ser algo do nosso cotidiano, não mais algo estranho. Jesus já não é mais alguém tão distante, não é mais distante, mas Ele é meu amigo, é meu companheiro, é o meu Senhor. Como Pedro, fomos deixando tudo, deixamos tudo. Alguns deixaram pai, mãe, deixaram emprego, ingressaram numa nova comunidade como a Canção Nova, ou uma outra, o Shalom, tantas comunidades que tem por aí. Deixou tudo para servir, para se dedicar integralmente ao Evangelho. É a história de cada um de nós. Como isso é lindo, como é maravilhoso. Gente, é o tempo da consolação de Deus, é o tempo do gozo na alma, que alegria ser de Jesus, cada vez mais apaixonado por Jesus. Que coisa linda, coisa maravilhosa. Mas acontece que a vida não para por aí. Pode aplaudir isso. Se você aplaudir é porque você se identificou com isso. Você falou, é a minha vida, Alexandre, é a minha vida, que alegria ser de Jesus. Como é bom ser de Jesus. Sim ou não, meus irmãos? Não é bom ser de Jesus? Então aplauda Jesus que entrou na sua vida. Aplauda com força Jesus que entrou na sua vida. Mas Pedro continua a palavra de Deus. Agora você pode ir comigo um pouco mais para frente, lá em Lucas capítulo 22, pouquinho para frente, Lucas 22, se você achou vai, se não achou fica ouvindo aí, não vou esperar você procurar na Bíblia não, por causa do tempo. Lucas 22, 31, agora Pedro já estava caminhando com Jesus, viu Jesus curar, libertar, pregar. Ele acompanhou o mestre, durante 3 anos ele acompanhou o mestre. Ele viu o Senhor fazendo milagres, ele viu o Senhor multiplicando pães e peixes, ele viu maravilhas, prodígios, sinais. Quando o Senhor ensinava lá no Sermão da Montanha, quando o Senhor ensinava sobre a montanha, quando o Senhor ensinava à beira do lago de Genezaré, o coração de Pedro incendiava, pegava fogo, tudo lindo, tudo maravilhoso. Só que um dia Jesus chega para Pedro e diz, Lucas 22, 31, Simão, Simão, Satanás pediu permissão para peneirar-vos, como se faz com trigo. Eu, porém, Simão, orei por ti, para que tua fé não desfaleça, e tu, uma vez convertido, confirma teus irmãos. Pedro não entendeu nada, meus irmãos. Pedro não entendeu nada, e aí ele falou, Senhor, eu estou pronto para ir contigo até mesmo a prisão e a morte.
Jesus, porém, respondeu: Pedro, eu te digo que hoje, antes que o galo cante 3 vezes, negarás que me conheces. E um pouquinho mais para frente, versículo 54, o evangelista Lucas narra exatamente a negação de Pedro. E o que diz aqui em Lucas capítulo 22, versículo 61: então o Senhor se voltou e olhou para Pedro, depois que Pedro negou o nosso Senhor. E Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então Pedro saiu do pátio e pôs-se a chorar amargamente. Meus irmãos, nessa hora, a gente precisa entender que existe um momento na vida da gente, neste momento, nessa segunda conversão que Pedro viveu e que todos nós vivenciamos, é o momento em que nós vivemos aquilo que São João da Cruz chamava de a purificação passiva dos sentidos. É o momento em que nós somos colocados à prova. É o momento em que a oração começa a perder gosto. É o momento em que somos visitados pela aridez. É o momento da crise. É o momento da dor. Daquilo que o Padre Jonas chamava para nós na comunidade tantas e tantas vezes, as visitas de Deus pela dor. Talvez hoje você, meu irmão e minha irmã que está aqui, você que está em casa, acompanhando este Osana Brasil, talvez você hoje esteja passando por este momento de conversão. Nada mais te toca. Nenhuma música te toca, nenhuma oração te toca, nenhuma pregação te toca. O coração já não é mais tocado. Você não sente mais aquele calor, aquele fogo, aquele arrepio aqui na espinha, não sente mais. Antes você sentia, mas o que está acontecendo, Jesus? Sempre fui tão apaixonado por Ti, Senhor. O meu coração incendiava ao ler a Tua palavra. Agora eu leio a Tua palavra e eu já começo a bocejar, a boca abre, me dá aquele sono. Está difícil, o que está acontecendo? Eu não sei o que está se passando comigo, o porquê dessa aridez. E aí a gente entende que esta purificação, ela se manifesta por uma aridez sensível e prolongada. Nós somos privados das consolações sensíveis. Aquela consolação sensível que a gente tanto se comprazia, agora a gente já não se compraz mais, porque não tem mais essa consolação. Nessa aridez, meu irmão, se dentro de mim, do meu coração e do seu coração houver um desejo de Deus, e continuar dentro de nós esse temor de ofendê-lo, nós não queremos ofendê-lo, nós seremos purificados. Mas o que acontece? Por que Jesus rezou por Pedro nesta hora? Eu rezo por ti, Pedro, para que tua fé não desfaleça, porque isso é o que acontece com muitos de nós, meus irmãos. Com muita frequência, nessa hora vem as fortes tentações contra a castidade, a paciência. E ao invés da gente reagir com a virtude, ao invés da gente enfrentar a crise, o que acontece? Muitos de nós fazemos a opção por fraquejarmos. A alma fica fraca. Vem as pequenas provações do dia a dia. E ao invés da gente dar uma resposta de decisão, uma resposta de eu vou permanecer com Deus, mesmo não sentindo nada, eu vou continuar na presença do Senhor, a alma enfraquece. A gente começa a fugir da dor, começa a fugir do sofrimento. A gente não quer aceitar mais dor alguma. Deus então deixa de purificar esta alma, meus irmãos. Ele quer levar esta alma à perfeição. A alma, para ser perfeita, ela precisa passar pelo caminho da prova, pelo caminho da provação. Mas infelizmente, meus irmãos, muitos de nós não aceitamos o caminho da prova. Muitos de nós não aceitamos o sofrimento, a tribulação. Já resmungamos, já murmuramos, já reclamamos com Deus. E aí todo o trabalho de perfeição que Deus quer realizar em mim e em você, Ele fala, não, vou dar um tempo. E aí você vê aquilo que tantos de nós vemos. Eu não preciso perguntar para você, mas você sabe disso. Quantas pessoas do seu conhecimento, do seu bairro, da sua paróquia, da sua comunidade, deixaram a igreja? Quantas pessoas deixaram o grupo, deixaram a pastoral,
desistiram no meio do caminho. Nós não somos melhores do que elas. Mas o que aconteceu com essas pessoas? Por que elas desistiram? Por que elas jogaram a toalha? Por que elas deixaram de perseverar? Porque infelizmente não entenderam esta purificação que Deus está realizando. Talvez, meu irmão e minha irmã, você tenha vindo para esse Osana Brasil e você esteja dizendo: mas quais motivos eu tenho para dizer vitória de Deus, vitória de Deus? Esse ano foi tão sofrido para mim, Alexandre. Foi um ano terrível, um ano tão doloroso. Quais motivos eu tenho para proclamar as vitórias de Deus? Eu nem sei por onde começar. Foi só dor, foi só tribulação. Meu casamento acabou. Meu familiar que eu tanto amava morreu. Estou desempregado. Fui caluniado. Caluniado lá na minha paróquia, na minha comunidade. Me apunhalaram pelas costas. Descobri que eu tenho uma doença grave. Os médicos dizem que não há muito o que ser feito. E eu vim aqui para esse Osana Brasil, trazendo no meu coração essa dor. Meu irmão e minha irmã, entenda, há uma purificação, Deus está trabalhando em você. Padre Jonas nos ensinou isso: aguenta firme, aguenta firme. E esse aguenta firme é algo pedagógico, porque meu irmão e minha irmã, se você aguentar firme e você permanecer firme nesse processo de purificação de Deus, você vai chegar à tão almejada santidade. Mas é preciso aguentar firme. Aguenta firme, meu irmão. Aguenta firme, minha irmã. Não joga a toalha não. Não desista, não retroceda. É Deus trabalhando em você, mesmo que você diga hoje: não estou sentindo nada. Não estou sentindo nada, não se preocupe. Deus continua trabalhando em você, porque Ele te quer no céu. E existe uma terceira conversão. Lógico, existem muito mais conversões, mas eu quero me deter em 3. E houve uma terceira conversão em Pedro. Paulo também, mas em Pedro. Estamos falando de Pedro. Pega comigo lá Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Também escrito por Lucas. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos, domingo de Pentecostes. Começaram a dizer, diante daquele momento em que todos estavam ali, cheios do Espírito Santo, começaram a dizer: estão bêbados de vinho doce. Atos capítulo 2, versículo 14. Pedro, de pé junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: homens da Judéia e todos vós que residis em Jerusalém, seja do vosso conhecimento o que vou dizer, escutai-me com toda a atenção. E aí ele começa a pregar, e a pregação de Pedro, ela é tão ungida, é tão eficaz, é tão poderosa, que aqueles homens, aquela multidão, eles ficam compungidos em seu coração, eles se arrependem, e eles recebem o batismo. Houve uma eficácia sobrenatural. E por quê? O que aconteceu com Pedro? Pedro que havia se acovardado, Pedro que estava lá no cenáculo com portas trancadas, portas fechadas. O que houve? Que conversão foi essa? Que transformação foi essa? É a conversão que é originada, a conversão que acontece pela graça do Espírito Santo. Essa é a conversão que todos nós temos que almejar em nossas vidas, meus irmãos. Uma conversão que vai além da dor, que vai além do sofrimento, que vai além da emoção, que vai além do sentimentalismo, que vai além das lágrimas, que vai além da euforia. É a conversão, é a mudança de vida, é a metanoia, é reposicionar Deus no seu devido lugar, é dar a Ele o primeiro lugar. E quem que faz isso? Sou eu? É você? Não! Nenhum de nós conseguimos fazer isso. Quem que consegue fazer isso? Tem uma pessoa que consegue, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele se chama Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, meu irmão e minha irmã, é Ele em mim, é Ele em você, no meu e no seu coração, nos nossos corações. É o Espírito Santo que vai fazendo essa obra em nós. Ele vai reposicionando Deus, Ele vai reposicionando Jesus, dando a Jesus o trono que é dele por direito, o trono do nosso coração. E nós nos tornamos testemunhas. Uma palavra tão bonita, né? Testemunha. Eu não sei se você sabe, mas a palavra martírium, grego, martírium, significa exatamente testemunho, ou ato de testemunhar. Então o mártir, ele é uma testemunha.
O mártir é uma testemunha, meu irmão. Existe um testemunho a ser dado. O Catecismo da Igreja Católica, no número 1989, vai falar para nós: a primeira obra da graça do Espírito Santo é a conversão, que opera a justificação, segundo o anúncio de Jesus no princípio do Evangelho: convertei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E vai dizer aqui: a justificação comporta a remissão dos pecados, a santificação e a renovação do homem interior. Então é o Espírito Santo que gera em nós esta conversão, que opera a justificação em nós. E a justificação, o Catecismo vai nos ensinar, 1989 do Catecismo, a justificação, ela comporta a nossa santificação, a luta pela santidade a cada dia. É obra do Espírito Santo, não sou eu que estou inventando isso, gente, é a doutrina da igreja, Catecismo da Igreja Católica. Veja, é o Espírito Santo então que converte o meu e o seu coração, é o Espírito Santo que vai nos moldando, e é o Espírito Santo então que nos justifica e que nos faz produzir frutos de santidade. Uma conversão que leva à santidade, uma conversão que gera testemunho, uma conversão que leva ao martírio. O tema dessa pregação é da conversão ao martírio. E aí, voltando novamente em São João Paulo II, lembra das anotações do começo da pregação? Então, São João Paulo II também ele vai falar aqui a respeito desta realidade do martírio. E o que ele diz? São João Paulo II vai dizer assim, presta atenção nas anotações dele. Foi uma anotação que ele fez no dia 11 de março de 1981. Ele vai dizer a respeito do martírio. E ele coloca assim: testemunho por meio da Eucaristia, : imitai o que fazeis, o que trazeis entre as mãos. Aqui ele está falando, São João Paulo II, falando do sacerdócio, a Eucaristia. E ele continua falando, escrevendo aqui nas anotações dele: celebram a Eucaristia, sacrifício do Senhor, no qual Cristo é sacerdote e vítima. O sacerdote deve fazer-se ele mesmo vítima. Isso significa um martírio branco, que pode preparar para o martírio vermelho. Isso significa um martírio branco, que pode preparar para o martírio vermelho. E aqui, aí depois ele escreve, ele fala aqui: martírio branco, : vencer as concupiscências e defeitos. Vencer as concupiscências e defeitos. Aqui, meu irmão e minha irmã, precisamos entender, para alguns de nós, ou talvez para muitos de nós, o Senhor vai pedir um martírio vermelho, o derramamento de sangue por amor a Jesus, por causa de Jesus. Mas é certo que para todos nós que estamos aqui no centro de evangelização, e para você que está em casa, ele pede hoje um martírio branco. E o que é o martírio branco? São João Paulo II acabou de explicar: vencer as concupiscências e os defeitos, aquela má inclinação que existe dentro de mim, aquela tendência de falar mal dos outros, de julgar sem saber dos fatos, de fofocar, de mentir, de roubar, de caluniar, de querer ir lá naquele site pornográfico e ver o que não é para ver, de continuar cedendo àquele vício. Lutar contra essa má inclinação, essa concupiscência, o homem velho, a mulher velha, a criatura velha que habita dentro de cada um de nós. É uma luta, e nesse dia após dia, lutando contra essa criatura velha, eu e você vamos vivendo o martírio branco. Um martírio que é feito de renúncias, um martírio que vai dizendo que vive de PHN, por hoje não vou pecar. Você está entendendo o que é o martírio branco, meu irmão e minha irmã? Você está entendendo o que é a nossa vida? Para a gente chegar à santidade, é preciso pagar um preço, porque da conversão ao martírio existe um fio condutor. Um fio condutor que não pode ser rompido, que vai da conversão ao martírio. Seja qual o processo de conversão que eu e você estejamos, mas independente do tempo de caminhada, da conversão ao martírio, existe um fio condutor. E qual é esse fio condutor? Esse fio condutor chama-se fidelidade. Meu irmão e minha irmã, o preço a ser pago por ser de Jesus. Você vai pagar um preço por ser de Cristo.
Então pare de se bancar de coitadinho e coitadinha, de vítima. Você não é vítima coisa nenhuma. Você não é um coitadinho coisa nenhuma. Se estão rindo da sua cara, se estão debochando de você lá na sua faculdade, lá no seu trabalho, ou até dentro da sua casa, porque Alexandre, lá em casa só eu que rezo. Ninguém mais reza em casa. Todo mundo diz que eu sou louco, que eu sou biruta. Ninguém quer saber de Jesus lá em casa. É o preço a pagar, então pague esse preço, meu irmão. Não se acovarde, continue pagando o preço. Há um preço a se pagar também pelo martírio branco. Porque se você não viver o martírio branco, se você não tiver a coragem de viver o martírio branco, quanto mais o martírio vermelho, quando apontarem uma arma na sua cabeça e disserem para você, negue Jesus. Se você não foi treinado na escola da santa renúncia, de renunciar até mesmo ao próprio querer, às próprias vontades, aos próprios melindres. Não é fácil, gente. Há um preço para a gente pagar. Há um preço a ser pago. Onde você está sentado aqui, meu irmão, nesse centro de evangelização, deixa eu falar para você. Aqui é um lugar de milagre. Esse centro de evangelização é um lugar de milagre. Isso aqui é o cumprimento de uma profecia. Padre Jonas já contou muitas vezes, os mais antigos também da comunidade já contaram, que isso aqui era um brejo, gente, só tinha sapo e cobra. Era um manguezal isso aqui. E o Padre Jonas via isso como um estádio, o olhar do profeta. Você está num lugar que hoje é o cumprimento da promessa de Deus. Pode aplaudir. Essa chácara de Santa Cruz. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Tem um lugar aqui que muita gente acaba até não indo lá visitar e deveria visitar. Muitas pessoas não sabem disso. Um lugar aqui dentro na chácara de Santa Cruz. É um oratório que tem ali. A Nossa Senhora das Graças. Ali na frente dos confessionários, um pouco mais do lado. Perto dos confessionários ali. Quem vem na Canção Nova, quando você for lá se confessar, perto dos confessionários você vai ver uma parte assim com madeira, um telhadinho bonito. Tem uma imagem de Nossa Senhora das Graças ali. Eu não sei se você sabe da história, mas ali naquele lugar foi onde Padre Jonas Abib colocou uma medalhinha de Nossa Senhora, dizendo, Nossa Senhora, me dá esse terreno. Me dá essa chácara de Santa Cruz, e Nossa Senhora deu. Nossa Senhora deu, aleluia! Padre Jonas Abib, um homem de fé, um homem profundamente mariano, deixou para nós um legado. Você já escutou muitas vezes essa palavra, legado, legado, legado. Então, ele deixou para nós o legado, o carisma Canção Nova. Você está sentado agora, seus pés estão sobre esse lugar, porque esse lugar Nossa Senhora deu a Padre Jonas Abib. Eu estou aqui neste palco onde muitos pregadores já pregaram a palavra de Deus, onde aqui foi anunciado a palavra que salva, a palavra que liberta. Você está no lugar de prodígios e milagres. Você está no lugar da graça de Deus. Você está no lugar do batismo no Espírito Santo, meu irmão e minha irmã. E eu estou falando isso para você, porque há um preço a ser pago por tudo isso. Há um preço a ser pago por tudo isso. Esse ano não foi fácil para a Canção Nova. Você sabe disso. Você que é da família Canção Nova, sabe que esse ano foi um ano difícil para a Canção Nova. Foi difícil para você também, foi difícil para nós. Difícil não só financeiramente, porque as contas, como dizia o diácono Nelson hoje na missa, elas são fiéis. Todo mês elas chegam para nós. Não é só as contas, mas todas as lutas que nós estamos vivendo ao longo deste ano. Esse ano não foi fácil para a Canção Nova. Não foi fácil. Deixa eu falar uma coisa para vocês, meus irmãos. Tem muito irmão aqui dentro dessa comunidade dando a vida aqui. Nesse exato momento eu tenho uma irmã minha de comunidade que está lutando, está entre a vida e a morte. A Luciane Ida. Está lá rezando, está lá, a família está lá do lado dela. Ontem eu fui lá, onde ela está internada, fui lá e eu não pude entrar. E naquele momento, eu estava do lado de fora com meus irmãos de comunidade rezando o terço, ontem à tarde, rezando o terço por ela. De repente eu escutei um grito de dor. Depois uma irmã que estava lá dentro veio me contar que foram virar ela no leito. E ela sentia tanta dor, a Luciane sentia tanta dor. E aí me contaram algo que me mexeu muito comigo. Disseram que naquela hora da dor, você não sabe disso, mas eu vou contar isso para você, porque é bom que você saiba disso. Naquela hora que ela gritou de dor, o esposo dela, o meu irmão, pregador, homem de Deus, homem da palavra de Deus, o Ricardo Ida, quem estava do lado dele, disse assim que ele começou a chorar. E ele dizia: Senhor, passa para mim essa dor.
Meu Deus, me dá essa dor, passa para mim essa dor, não deixa mais ela sentir essa dor, passa para mim, meu Deus. Você está entendendo o que é martírio branco? É você pedir para Deus: Senhor, poupa essa pessoa, passa para mim essa dor. E a dor continua, e vem o sentimento de impotência, as lágrimas caem, o sofrimento vem, mas você não arreda o pé do caminho de Cristo. Eu não pude dar um abraço no Ricardo Ida, mas eu mandei uma mensagem para ele no WhatsApp e disse: meu irmão, eu só quero te agradecer pelo seu testemunho, porque você está sofrendo como um homem de Deus. Um homem de Deus. Nós da Canção Nova temos aprendido a sofrer como homens e mulheres de Deus, porque aprendemos dele. Padre Jonas nos ensinou isso. Há um preço a ser pago pela fidelidade a Cristo. Há um preço a ser pago. Então não se iluda, meu querido, minha querida. Dizer Hosana Brasil, cantar a vitória de Deus, não é dizer que está tudo lindo, tudo maravilhoso, não vou ter mais luta, não vou ter mais dificuldade, não vou ter mais tribulação. Não, cantar Hosana Brasil, proclamar as vitórias de Deus é dizer: o ano foi difícil, eu me sinto impotente, eu me sinto de mãos atadas diante dessa dor, dessa tribulação, mas daqui não saio, daqui ninguém me tira. Eu tenho uma ótima notícia para dar para você. Esse ano foi um ano muito difícil para a Canção Nova, mas a Canção Nova permanece aqui. A Canção Nova permanece aqui. A minha comunidade permanece aqui. Os meus irmãos permanecem aqui. Então, quando você for dizer algo do tipo nas redes sociais: a Canção Nova não é mais a mesma, como eles mudaram, isso e aquilo, pense duas vezes antes de falar o que você não sabe. Não se olhe, fica olhando para o Alexandre ou para quem está aqui embaixo dos holofotes, diante das câmeras. Tem muita gente aqui dentro vivendo o martírio branco, no silêncio, no sagrado do seu coração, e dizendo: eu vou continuar no meu seguimento a Jesus até o fim. Até o fim. Eu quero terminar, porque já me deram o sinal de tempo. Quero convidar você a ficar de pé. Quero terminar contando essa história do meu xará, o Alexandre, o grande. Eu sou pequenininho. O Alexandre o Grande, o imperador, o grande conquistador. Na hora dele morrer, ele fez 3 pedidos. 3 pedidos Alexandre o Grande fez. Sabe quais foram os pedidos de Alexandre o Grande? Foram os pedidos mais estranhos que um ser humano pode fazer. No testamento dele, ele pediu 3 coisas. E aí o general não entendeu nada, por que ele pediu isso? Mas foi o pedido de Alexandre o Grande. E sabe o que ele pediu? Vou trazer aqui para você. Os pedidos de Alexandre o Grande. Ele pediu, primeira coisa, que o seu caixão fosse transportado pelos melhores médicos da época. Primeiro pedido, que meu caixão seja transportado pelos melhores médicos. Segundo pedido, que todos os tesouros que eu conquistei nas batalhas, ouro, prata, pedras preciosas e tudo mais, sejam espalhados ao longo do caminho até o túmulo. Terceiro pedido de Alexandre, que suas mãos fossem deixadas para fora do caixão, à vista de todos, balançando no ar. Aí o general perguntou para ele: por que esses pedidos estranhos? E ele falou: o meu primeiro pedido é porque eu quero que os médicos carreguem o meu caixão para demonstrar a eles que eles não têm poder sobre a morte. O meu segundo pedido é: eu quero que o chão seja coberto pelos meus tesouros, para que todos entendam que os bens materiais aqui conquistados aqui também permanecem. A gente não leva nada que a gente conquistou aqui de bem material, não leva. E o terceiro pedido: quero que minhas mãos balancem ao vento, para que se veja que de mãos vazias viemos ao mundo e de mãos vazias partimos. Eu quero terminar essa pregação, meu irmão e minha irmã. No dia 12 de dezembro de 2022, há 3 anos, esse homem foi levado ao caixão. Ele deu a sua vida e ele permaneceu firme até o fim. Ele viveu o martírio branco. Ele viveu o martírio branco. E aí no final da sua vida, Padre Jonas, no final de tudo, final de sua vida, ele foi, e eu posso garantir para você, e esse é o meu desejo, ele foi para o céu de mãos vazias? Foi, não levou nada, as mãos vazias. Mas uma coisa é certa, este homem, ele foi de mãos vazias para o céu, mas o coração cheio de Deus. Cheio de Deus. É assim que eu e você temos que ir para o céu.